Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Direito Direto, o podcast que pega aquele universo jurídico que parece super complicado, sabe? E descomplica pra todo mundo. Hoje a gente continua a nossa jornada pelo ciclo de vida dos atos administrativos. É a parte 3. E vamos mergulhar em dois momentos assim, cruciais. Quais seriam? Primeiro, o que acontece quando um ato já nasce com um defeito e como ele pode ser curado. E depois, todas as formas como um ato pode chegar ao fim. É isso aí, a reta final da biografia do ato administrativo. E olha, antes da gente entrar de cabeça nesse tema, aquele nosso convite de sempre, né? Aham. Se você ainda não segue o Direito Direto na sua plataforma de áudio, seja Spotify, Deezer ou outra, agora é a hora. E se o nosso conteúdo está ajudando nos estudos, deixa lá suas 5 estrelas. Isso ajuda demais a gente. Exatamente, e compartilhe com os amigos, principalmente com aquela galera que tá na batalha dos concursos. A ideia aqui é que dê para estudar em qualquer lugar. No trânsito, lavando a louça, na academia. Pois é, o conteúdo é denso, mas a gente tenta entregar de um jeito leve. Uhum. Ah, e não se esqueça de seguir nosso perfil no Instagram para mais dicas. Aliás, vale lembrar que nossos episódios são baseados em cadernos de estudos, então vocês estão acompanhando nossa evolução. Comentem lá o que estão achando. E a dica de criar uma playlist para cada matéria. Ajuda muito a organizar os estudos. É uma dica de ouro. Perfeito. E o tema de hoje é fundamental. Entender como um ato com defeito pode ser consertado e como ele deixa de existir é, assim, crucial. Vamos começar pela base de tudo, que é a teoria das nulidades. Certo? Para depois a gente falar de convalidação e, por fim, das várias formas de extinção, com um foco especial naquele duelo clássico entre anulação e revogação. Ok, vamos começar a desvendar isso. A gente sempre ouve falar que quando o governo erra num ato oficial, ele é nulo. Mas, pelo que eu entendi, não é tão simples assim, né? Nem todo erro tem o mesmo peso. Exatamente. Essa é a chave de tudo. A lei, principalmente a Lei 9.784, de 99, adota o que a gente chama de teoria dualista. Pensa assim, nem toda doença é terminal. Aham. Algumas são um resfriado, outras são algo muito mais grave. No direito administrativo é a mesma coisa. Existem vícios que são curáveis, que tornam o ato apenas anulável, e existem vícios que são fatais, insanáveis, que tornam o ato nulo. Gostei da analogia. Então, como a gente diferencia um resfriado de uma doença fatal no ato administrativo? O que define se o vício é sanável ou não? O segredo é olhar para qual elemento do ato foi atingido. Se o vício atinge, tipo, o coração do ato, ele é nulo, insanável. Por exemplo, um vício na finalidade. O desvio de poder? Isso, o famoso desvio de poder, quando a autoridade usa o poder para um fim pessoal. Isso é sempre fatal. O mesmo vale para um motivo falso ou que nunca existiu, sabe? Você não pode punir um servidor por algo que ele não fez. Certo, finalidade e motivo são o coração do ato. E os outros elementos, como competência e forma? Aí depende da gravidade. Na competência, se a lei diz que apenas a autoridade X pode praticar aquele ato e a autoridade Y o faz, o vício é insanável. A competência era exclusiva. Entendi. Mas, se a autoridade Y era incompetente, mas a competência não era exclusiva de ninguém, o erro é sanável. É um vício de menor potencial ofensivo, digamos assim. E a forma? Se o ato tinha que ser por escrito e foi feito verbalmente? Mesma lógica. Se a lei considera aquela forma escrita como essencial para a validade do ato, o vício é insanável. Mas se a forma não for essencial, é um defeito que pode ser corrigido depois. O ato pode ser formalizado por escrito, por exemplo. Ok. Então temos esses atos que nasceram com um defeito, mas um defeito curável. Isso nos leva à solução, à convalidação. Mas espera aí. A ideia de que o governo pode cometer um erro e depois simplesmente consertar e fingir que nada aconteceu me parece um pouco problemática. Isso não abre uma porta para o descaso? Essa é uma preocupação legítima, e é por isso que a convalidação tem limites bem rígidos. Mas a lógica por trás dela é a eficiência e a segurança jurídica. Pensa que anular um ato por um defeito pequeno pode causar um transtorno muito maior. Sim.
A convalidação é esse ato da administração que limpa a ilegalidade, mas o efeito dela é o que mais impressiona. Ele é retroativo, o que a gente chama de ex tunc. Ex tunc. Quer dizer que volta no tempo. Exatamente. É como se a administração tivesse uma pequena máquina do tempo. Ela volta à data de nascimento do ato e o corrige, fazendo com que ele seja considerado perfeitamente válido desde o início. É uma ficção jurídica, né, para preservar os efeitos que já aconteceram. E como essa máquina do tempo funciona na prática? Existem tipos diferentes de convalidação? Sim, basicamente 3. A primeira é a ratificação. Ela serve para consertar aqueles vícios de competência não exclusiva ou de forma não essencial. Tipo o exemplo do ato verbal que vira escrito. Isso. Ou é como se você preenchesse um cheque, mas esquecesse de assinar. O cheque está todo correto, falta só a formalidade. Quando você assina, você está ratificando. Faz sentido. E as outras duas? As outras duas, reforma e conversão, se aplicam quando o problema está no objeto do ato, e esse objeto é múltiplo, ou seja, tem várias partes. A reforma é a mais simples. Pensa no editor de texto. Você tem um documento com 10 parágrafos e um deles está errado. Você não joga o documento inteiro fora. Você simplesmente deleta aquele parágrafo inválido e mantém os outros 9. A administração reforma o ato, tirando a parte ruim. Ok, como se fosse uma cirurgia para remover só a parte doente. E a conversão? A conversão é um pouco mais complexa. Em vez de só remover a parte inválida, você precisa substituí-la. O exemplo clássico é o da comissão de processo disciplinar, que, por lei, precisa de 3 servidores estáveis. Certo. Se a administração nomeia uma comissão com 2 estáveis e 1 que não é, ela não precisa anular tudo. Ela pode converter o ato, simplesmente trocando aquele servidor não estável por um que cumpra o requisito. O ato original é aproveitado. Entendi. Mas voltando à minha preocupação, quais são os limites? A administração não pode sair consertando tudo que faz de errado, certo? Com certeza não. O artigo 55 da Lei 9.784 estabelece 2 barreiras assim intransponíveis. A convalidação não pode ser feita se gerar lesão ao interesse público ou prejuízo a terceiros. Ah, bom. E um ponto fundamental que sempre cai em prova. Só a própria administração pública pode convalidar seus atos. Um juiz no Poder Judiciário pode anular um ato, mas ele não pode consertar. A convalidação é uma ferramenta de gestão, de autotutela. Ok, então já vimos como um ato pode nascer com defeito e ser consertado. Mas como tudo na vida, um dia ele acaba. Como um ato administrativo morre? Existem as mortes naturais, digamos assim. A mais comum é pelo cumprimento dos seus efeitos. Uma licença de férias acaba quando o período de férias termina. O ato se esgotou. Simples. Outra forma é pelo desaparecimento do sujeito, como a morte de um servidor que foi nomeado, ou o desaparecimento do objeto, tipo uma ordem para demolir um prédio que acaba desabando sozinho antes. Mas as formas mais interessantes são as mortes provocadas, quando a própria administração decide extinguir o ato. É o que a doutrina chama de retirada do ato. Certo. Vamos analisar essas modalidades. Isso. A primeira é a cassação. Aqui, a culpa é do beneficiário do ato. Ele descumpriu uma condição que era essencial para manter aquele direito. Ah, tipo a CNH? O exemplo mais famoso. Você tem o direito de dirigir, mas a condição é respeitar as leis de trânsito. Se você estoura o limite de pontos, o Estado caça seu direito. A culpa foi sua. Isso me soa familiar de questões de concurso, e com razão. Caiu numa prova da PGE do Espírito Santo em 2023. A pergunta era exatamente sobre o que acontece quando o beneficiário descumpre as condições do ato. A resposta: cassação. Beleza. Próxima forma de retirada. Caducidade. Aqui, a culpa não é de ninguém. O mundo mudou. Uma nova lei surgiu e tornou o ato anterior incompatível com a nova ordem jurídica. Pode dar um exemplo? Imagina um bar que tem um alvará para fazer música ao vivo. Se no ano seguinte surge uma lei municipal proibindo música sem isolamento acústico e o bar não tem, aquele alvará caduca. Ele perdeu a validade por uma ilegalidade que surgiu depois. Essa palavra caducidade pode gerar confusão, não? Muita. É crucial não confundir a caducidade do ato administrativo com a caducidade de um contrato de concessão, lá da Lei 8987,
No contrato, a caducidade é uma punição pesada. Certo. Aqui, no ato, é só uma consequência de uma nova lei. Eu gosto de usar a analogia da palavra manga. Pode ser a fruta ou a parte da camisa. O contexto muda tudo. Excelente analogia. E a contraposição? A contraposição é a mais direta. Um ato novo surge com efeitos opostos ao ato antigo, derrubando-o. O ato que nomeia um servidor é extinto por um ato posterior que o exonera. Um se contrapõe ao outro. Simples assim. Certo, agora chegamos onde a maioria das pessoas se confunde. O grande duelo do direito administrativo. Anulação versus revogação. O grande clássico. A diferença é a causa da morte do ato. A anulação extingue um ato que nasceu ilegal, doente. Ela está com vício de origem. E por isso o efeito retroage. Isso, o efeito dela, como regra, é ex tunc. É como anular um casamento. A lei finge que ele nunca existiu. E a anulação pode ser feita tanto pela administração, por autotutela, quanto pelo poder judiciário, se alguém entrar com uma ação. E a revogação? A revogação extingue um ato que nasceu perfeitamente legal e saudável. O problema não é de legalidade, é de conveniência e oportunidade. A administração simplesmente mudou de ideia. Aquele ato não é mais interessante para o interesse público. Exato. Por isso, o efeito é ex nunc, ou seja, só dali para frente. É como um divórcio. Ele acaba o casamento, mas respeita tudo o que aconteceu durante ele. E aqui está o ponto crucial. Quem pode revogar? Um juiz pode olhar para uma obra da prefeitura, que é totalmente legal, e dizer, acho essa obra inoportuna, vou revogar a autorização. De jeito nenhum. O Poder Judiciário não analisa o mérito administrativo de outros poderes. Julgar se algo é conveniente ou oportuno é tarefa do administrador. Entendi. Portanto, a revogação é um ato exclusivo da administração pública. A pegadinha é que o judiciário pode revogar seus próprios atos administrativos, como cancelar uma licitação do tribunal por achá-la inoportuna. Essa distinção é fundamental. Mas me diga, existem atos que, mesmo sendo legais e oportunos, não podem ser revogados? Uma espécie de imunidade? Sim, e essa lista é muito importante. A administração não pode revogar. Primeiro, um ato que já se consumou, que já cumpriu seus efeitos. Não há o que revogar. Claro. Segundo, um ato vinculado, que a lei não dá margem de escolha. Terceiro, e óbvio, um ato ilegal ele tem que ser anulado. E o mais importante, um ato que já gerou direito adquirido para alguém. A segurança jurídica protege esse direito. Falando em segurança jurídica, isso me leva a uma questão que parece um paradoxo. A administração tem um prazo para anular um ato legal ou pode fazer isso para sempre? Aqui a gente entra num dos pontos mais fascinantes do direito administrativo, muito bem explorado pelo professor Bruno Betti. De acordo com o artigo 54 da Lei 9.784, a administração tem um prazo de 5 anos para anular atos que beneficiaram alguém. Espera aí. Então você está me dizendo que um ato ilegal pode se tornar intocável só porque o tempo passou? Como isso é possível? Exatamente isso. E o que está em jogo aqui é uma tensão fundamental. O princípio da legalidade de um lado e o princípio da segurança jurídica do outro. A lei basicamente diz que, depois de 5 anos, a estabilidade de uma situação na qual as pessoas confiaram se torna mais importante do que corrigir um erro antigo. É um reconhecimento pragmático, sabe? Que insight poderoso. Mas essa regra de 5 anos vale sempre? Não. Para essa estabilização acontecer, são necessários 3 requisitos. O ato tem que ter beneficiado alguém, o prazo de 5 anos tem que ter passado e, o mais importante, o beneficiário tem que estar de boa fé. Ah, a boa-fé. Se for comprovada a má-fé, por exemplo, alguém que usou um diploma falso para passar um concurso, esse prazo de 5 anos não vale nada. O ato pode ser anulado a qualquer tempo. Vamos a um caso prático. A concessão de aposentadoria. É um processo cheio de idas e vindas, não é? É o exemplo perfeito de um ato complexo. Depende de 2 vontades, a do órgão do servidor e a do Tribunal de Contas, o TC. O STF definiu que o TC tem 5 anos para analisar essa aposentadoria, contados da chegada do processo lá. E se não analisar? Ocorre o registro tácito. E a parte mais importante. O prazo de 5 anos para a administração anular essa aposentadoria só começa a contar depois do registro pelo TC. Para fechar, uma última questão que envolve essa regra dos 5 anos.
Um Estado pode criar uma lei própria e dizer que no seu território o prazo para anulação é de 10 anos, não 5. Ótima pergunta. E o STF já respondeu. A resposta é não. Uma lei estadual assim é inconstitucional. Mas o motivo é sutil. Não é porque o Estado não pode legislar sobre seu processo. Ele pode. O problema é de inconstitucionalidade material. O que isso significa? Significa que a lei viola um princípio maior da Constituição, o da isonomia ou igualdade. O STF entendeu que a relação entre o cidadão e o Estado não pode ser uma loteria geográfica. Entendi. O prazo de 5 anos se tornou uma espécie de padrão nacional de segurança jurídica. Permitir que um Estado dobre esse prazo seria injusto, violaria a igualdade. E isso, claro, já apareceu em prova. Com certeza. Na prova da AGE de Minas Gerais de 2022. Descrevia um Estado ômega com um prazo de 10 anos e a resposta correta apontava exatamente a violação ao princípio da igualdade. Ufa, minha cabeça está gerando um pouco com tantos prazos e exceções, mas foi uma análise incrível. Vamos recapitular a jornada que fizemos hoje. Claro. Começamos vendo que nem todo erro do governo é igual. Existem os vícios fatais, que geram atos nulos, e os curáveis, que geram atos anuláveis. E para esses, existe a convalidação. A máquina do tempo. Isso, a máquina do tempo que conserta o ato desde a sua origem. Depois vimos as várias formas de um ato chegar ao fim, desde as mortes naturais, como o cumprimento de seus efeitos, até as mortes provocadas, cassação, caducidade, contraposição, e o grande duelo entre anulação para atos ilegais e revogação para atos legais que se tornaram inoportunos. E fechamos com os pontos mais complexos, né? Principalmente essa ideia de que a segurança jurídica após um prazo de 5 anos pode prevalecer sobre a legalidade, estabilizando um ato que nasceu ilegal, desde que haja boa-fé. Chegamos ao fim de mais um Direito Direto. Esperamos que essa nossa conversa tenha iluminado seus estudos e a sua compreensão sobre como o Estado funciona. Muito obrigada pela companhia e não se esqueça, siga o nosso podcast, avalie com 5 estrelas e compartilhe com quem possa se interessar. E nos encontre no Instagram para continuar a conversa. Fica aqui a reflexão final. Essa tensão que a gente discutiu entre corrigir todos os erros do passado e garantir a estabilidade do presente não se aplica só ao direito, né? Em que outras áreas da vida a gente também decide que, a partir de certo ponto, é melhor deixar como está e seguir em frente. Até o próximo episódio.